E à sexta-feira contamos também com a análise, com o balanço da semana, feita aqui por Vítor Ramalho, o economista. Bom dia, Vítor. Bom Muito dia. obrigada pela sua presença. Mais um adiamento no impasse grego e estamos, como ouvíamos, de facto, no limite do tempo para a Grécia fazer mais um pagamento ao FMI. Vai ou não haver acordo amanhã, na sua opinião? Vamos lá ver, nem é sequer o limite do tempo, é que estamos na 1/10 hora, já passamos a 10ª hora. Eu sempre admiti que houvesse bom senso para a resolução de um problema absolutamente vital para a Europa. E é absolutamente vital para a Europa porque a eventual saída da Grécia do euro terá um impacto sistémico muito grande na Europa, em toda ela, incluindo nos países mais desenvolvidos, como é o caso da Alemanha e da França, que têm créditos muito significativos sobre a Grécia. Da Alemanha é simples, a comunicação social tem-nos referido, não apenas a venda de 4 submarinos, numa altura em que já havia uma crise tremenda na Grécia, por parte da Alemanha, mas também, digamos, de outro tipo de financiamentos para aquisição de bens ou serviços. E é o caso da França a mesma coisa. Quando em 2011 houve uma reação da União Europeia para sustentar a solvabilidade da Grécia, os credores aceitaram cortar 50%, dar 50% de perdão da dívida e reestruturaram-na. E agora parece que vai haver um novo perdão? A situação, de qualquer maneira, é de tal ordem que neste momento nós temos um desemprego na Grécia praticamente equivalente a 3 dígitos, mais de 26%. Temos uma quebra do produto interno bruto da ordem de 25%. E temos agora, no imediato, a necessidade da Grécia pagar, no dia 30 de junho, uma obrigação que contraiu com a própria Troika. O que, aliás, não esgota as obrigações que a Grécia tem de satisfazer. Eu acho que a Grécia integrou-se na Europa e na União Europeia por uma situação que é explicável pelo quadro da valorização excessiva dos mercados hoje em dia. Eles tiveram o apoio da famosa Goldman Sachs, como se sabe, que concorreu para a falsificação das contas da Grécia, com a Europa a ver a situação e a aceitar completamente, a ver e a aceitar. Portanto, foram cúmplices. Completamente cúmplices. E, portanto, é bom que saibamos que a Goldman Sachs tem feito esse trabalho a nível internacional, penalizando, de facto, depois os próprios países a pretexto de ser uma empresa consultora. Olhando agora para este pacote de medidas e para todo o otimismo que havia no início da semana, percebe este revés? Porque se esperava que as resistências fossem mais internas do que externas. Eu só percebo este revés por uma razão completamente absurda, de natureza política, de forçar o Syriza e de afastar o governo do Syriza da governação grega, apesar da legitimidade que tem. Devo-lhe dizer com toda a sinceridade. Se me perguntar se aquilo que divide neste momento as propostas do governo grego, daquelas que são sustentadas pela Troika, são muito significativas, eu diria que não. O que é que está aqui em causa? Alguns aspectos já foram superados, por exemplo, a antecipação da data a partir da qual a idade da reforma aos 67 anos passa a ser aplicada, isso já foi praticamente aceito. A necessidade também de haver uma resposta aos suprimentos para tudo aquilo que tem a ver com a reforma, portanto, verbas que acrescem à própria reforma, isso também já foi praticamente aceito. Algumas medidas relativamente àquilo que a Troika exige do próprio IVA, em alguns aspectos, por exemplo, nos produtos farmacêuticos. O que é que está aqui em causa? A Troika quer continuar a forçar o governo do Syriza para não implementar medidas dos impostos sobre as empresas, sobretudo dos impostos que recaem sobre os lucros mais elevados. E não quer também tomar, digamos, outras medidas que têm a ver
com a própria necessidade das empresas serem recapitalizadas. Portanto, aquilo que divide neste momento não é assim tanto que leve à ausência de um acordo. E, portanto, só vejo a possibilidade da intransigência neste momento da Troika exatamente como a propósito de natureza política. Mas, na sua opinião, amanhã vai ou não haver acordo? Eu acho, sustentei sempre desde o princípio, que só uma visão completamente inaceitável é que levará à ausência de acordo. Inaceitável para a Europa. Portanto, tem que se fazer tudo o que é possível imaginário. Mas a Europa já fala num plano B. Chegámos aqui a um estádio tal em que instituições que não têm legitimidade democrática nenhuma, como o FMI, nenhuma legitimidade democrática, que foram chamadas, infelizmente, para acorrerem à solução da própria Europa, para além das instituições europeias, têm o despudor, como a senhora Christine Lagarde, de dizer que é fundamental que as negociações decorram com adultos, chamando crianças ao governo grego. Eu estou a crer que, apesar de tudo, vai prevalecer o bom senso, mas chamo-lhe a atenção de um facto muito, para mim, evidente. Se o Syriza está no governo, neste momento, deve-se exclusivamente às medidas de austeridade excessivas que foram praticadas na Grécia e que levaram a um descontentamento enorme do governo grego contra os partidos anteriores, que foram coniventes na situação da entrada da Grécia com números falsificados e, portanto, isto não pode ser indiferente a quem está à mesa das negociações para concluir um acordo que é absolutamente necessário. Vítor Ramalho, muito obrigada pela sua presença e análise e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa no Primeira Hora. Até já.